gente, uma boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Na semana passada a gente não teve atividade na segunda-feira. Não é porque o pessoal estava pulando o carnaval, é que ali a rua estava interditada, estava tendo um bloco de carnaval bem aqui, em frente ao Centro Espírita. Então, para evitar qualquer tipo de interferência, a direção da casa pediu para que segunda, terça e quarta a gente ficasse nesse recesso para não atrapalhar as atividades, para não atrapalhar quem está festejando lá fora e também não atrapalhar quem está aqui dentro. Então hoje a gente vai encerrar a nossa última segunda-feira de fevereiro, né? Então a gente faz o convite também para aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, quem puder, quem quiser vir aqui assistir, né, pessoalmente. A nossa casa está de portas abertas, vocês aqui sabem muito bem disso. No final da nossa reunião, tem os passes, né, que é feito na nossa Câmara de Passes. Durante o nosso encontro de segunda-feira, lá em cima está acontecendo a evangelização infantil e a mocidade espírita. Então, quem tem filho e quiser vir, né, pode chegar à vontade aqui, porque tem lugar para todo mundo. E o tema da nossa noite hoje vai ser um tema um pouco delicado de se falar. Delicado porque exige muita dedicação e, ao mesmo tempo, não existe uma regra certa para que as coisas aconteçam. A gente vai falar de mediunidade. E quando a gente fala de mediunidade, muitas dúvidas vão surgir, né? E aí a gente vem fazer aqui um pequeno resumo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e de um livro chamado Desafios da Mediunidade, do Raul Teixeira, que é psicografado pelo Espírito Camilo, que é um livro muito interessante, que fala de diversas curiosidades sobre esse assunto que é mediunidade. Lembrando que cada caso é um caso, porém, a gente segue algumas recomendações, algumas instruções para que a mediunidade seja praticada e entendida de uma forma com que o médium não fique louco. Porque tem um lado bom de estar ali trabalhando com os espíritos, mas também tem um lado muito pesado, e só o médium sabe como é pesado isso. Então, se ele não tiver um apoio, um preparo, as coisas tendem a ficar muito difíceis. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, mas antes, eu convido vocês para fazer uma prece inicial. Nesse momento, vamos pedir sintonia da espiritualidade, vamos esquecer a nossa vida lá fora, vamos nos sintonizar nesse ambiente e permitir que os nossos amigos espirituais possam nos intuir, possam nos trazer informações que sejam importantes para nós. Que ao receber as intuições, a gente possa seguir confiante, com passos firmes na caminhada do mundo. E que a gente não tenha medo, que o nosso medo se transforme em coragem e que assim seja. Bom, gente, vamos falar então de mediunidade, né? Tema difícil, não é fácil. E mediunidade está sempre misturada ali com mistérios, né? Com sobrenatural, com fantasias também. Tem muita gente que inventa coisas, que acha que está vendo. E aí? O que é verdade, o que não é? É muito normal as pessoas chegarem no centro espírita, né, e falar assim: olha, eu estou vendo coisa que eu quero ver, tira isso de mim. Mas é possível tirar a mediunidade de alguém? Será? E quando a gente vai falar de mediunidade, é normal para quem não é espírita falar assim: ah, eu tenho um amigo espírita que ele me fala coisas ali, o espírito está soprando no ouvido dele, então ele é espírita. Não necessariamente. Boa parte dos médiuns não são espíritas. Espírita é uma coisa, mediunidade é outra coisa. Tá? Então, quando alguém falar assim: olha, um amigo meu vê espíritos, ah, porque ele é espírita? Não. Ele vê espíritos porque ele é médium, mas ele não precisa ser espírita. A mediunidade em si, ela não depende do espiritismo. São coisas totalmente distintas. E há diversos médiuns
sendo instruídos por bons espíritos em diversos lugares, né? A gente sabe que isso acontece muito porque a espiritualidade ela está em toda parte, em qualquer lugar. Então, tem muita gente aí que faz serviço voluntário, serviço de resgate ao pessoal que usa drogas, dependente de drogas, pessoas que servem um pouco do seu tempo para prestar uma benevolência, uma assistência para aqueles que mais necessitam. Isso, de alguma forma, você está sendo intuído por bons espíritos. Mas também existem caminhos perigosos que nós também somos intuídos por maus espíritos. E qual que é a receita de ter bons espíritos nos assistindo? É a nossa conduta moral. Então, mas aí eu não vejo nada. Mas nós somos influenciados por espíritos. Todos, de alguma forma, são médicos. Todos são. Alguns com mais uma atividade psíquica maior. E a gente vai entender o porquê. Porque assim, a mediunidade ela é mental. Nós vamos entrar nesse aspecto daqui a pouco. Quando a gente fala de médiuns, é muito normal a gente associar a casa espírita. Mas a mediunidade, como eu disse, ela está em todo lugar, com várias pessoas. Alguns sabem, têm consciência do mandato mediúnico e outros usam isso para se enriquecer, para ganhar dinheiro. E a mediunidade ela pode ser cobrada? Eu posso ganhar dinheiro com isso? Se a gente for seguir as recomendações de Allan Kardec, ele fala o seguinte: a mediunidade não é uma arte, muito menos um talento, pelo que não pode tornar-se como profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Quando faltam eles, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o exercício se anula. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa que não realmente seja dom. Bom, no Espiritismo, a casa espírita, ela entende que mediunidade ela é gratuita, o médium não deve receber absolutamente nada em troca disso. Nada. Nem mesmo um elogio. Tá? Porque o que acontece? As atividades, elas devem ser baseadas em caridade, numa troca fraterna, numa troca de amor, de vontade de ajudar. Nada mais do que isso. E um dos motivos que alguns médiuns usam para sair, né, da orientação de Kardec é que assim, não, mas a mediunidade é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Então, se amanhã eu quiser ganhar alguma coisa com isso, é problema meu. Sim, é problema seu. Só que a recomendação que nós temos é a mediunidade com Jesus. Jesus não cobrava pelo que ele fazia. Muito pelo contrário. Ele ensinava. E quando a gente chega a uma casa espírita, para saber de mediunidade ou qualquer coisa que seja, o que é que vai acontecer com a gente? Nós vamos aprender. Alguém vai te ensinar. E o que a espiritualidade permite, então, que aconteça com esses médiuns? Os espíritos não interferem na sua escolha. Você tem ali a opção de seguir um caminho mais difícil, entender de fato o que é mediunidade, ou se aventurar no que você quiser. Não estou dizendo que fora da casa espírita a prática da mediunidade é errada. Não. Jamais um espírita vai poder ser isso. Cada um sabe muito bem como deve desenvolver a sua atividade mediúnica. Dentro de uma casa espírita, dentro de um terreiro de umbanda, dentro de uma igreja evangélica. Porque isso acontece. Os fenômenos mediúnicos estão aí, em todos os lugares. É que cada um, ao escolher a sua conduta, requer esforço, requer trabalho, né? E como ser espírita é uma coisa e ser médium é outra, totalmente diferente, o que a gente entende por isso? Eu não devo cobrar por aquilo que não me pertence. Eu recebo a intuição dos bons espíritos, mas sem eles, o meu exercício não vai ser bom. E conforme a doutrina,
a mediunidade ela pode emergir em diferentes etapas da vida da gente. Para alguns aparecem já quando são adultos, outros logo quando são crianças já têm contato com os espíritos. E o que Allan Kardec nos recomenda? Ele recomenda que o mais sensato é deixar que os fenômenos ocorram de forma natural, sem querer forçar. E a gente pode levar em consideração alguns critérios. Se eu tenho uma criança que vê espíritos, obviamente que ela vai se assustar. É normal que ela fique com medo. E se nós tivermos aqui um adulto que depois de uma certa idade começou a ter um contato maior com os espíritos, a reação dele vai ser diferente de uma criança. Então o que Allan Kardec nos orienta? Para o desenvolvimento mediúnico, recomenda-se que seja a partir dos 18 anos. Porque entende-se que nessa idade a pessoa já tem uma maturidade para saber mais ou menos ali algumas coisas que uma criança não teria condições de saber. Mas como cada caso é um caso, nós podemos citar aqui na nossa cidade, os pais levaram uma criança no centro espírita, aqui dos colegas nossos, e a criança tinha 11 anos de idade, já estava ali quase pré-adolescente. E um contato, um medo. A família tinha alguns parentes espíritas e levaram para o centro espírita. O que fizeram com esse garotinho de 11 anos? Levaram ele para evangelização. Eu não me lembro se foi evangelização ou mocidade, mas ele foi lá, ficou algumas semanas. Passou-se, um período muito pequeno de tempo, a evangelizadora chegou lá nos dirigentes da casa espírita e falou assim: olha, esse menino de 11 anos não precisa estar aqui. O lugar dele não é junto com os demais de 11 anos. Então, os dirigentes da casa espírita tiveram todo um cuidado de explicar para a criança, entender o que ela estava vivendo, entender ali qual que era a necessidade daquele indivíduo e depois de um certo critério e preparo, convidaram esse menino de 11 anos para participar de uma reunião mediúnica. Foi um sucesso. O menino conseguiu entender o que estava acontecendo, conseguiu psicografar, mas tudo isso precisou de um critério. Para quê? Uma criança de 11 anos não tem a maturidade de um adulto de 30 anos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pensa que está ajudando, mas não, está atrapalhando. E o desenvolvimento mediúnico, não existe uma regra. Nós temos orientações, mas vai aflorar de acordo com a sintonia daquele médium com os espíritos. E como que acontece a mediunidade? Como que ela se manifesta? Eu separei aqui para nós algumas condições da mediunidade, como ela acontece no mundo espiritual e o efeito que elas causam nos médiuns. E a primeira coisa delas, que eu posso aqui catalogar das mais diversas que Allan Kardec fala para nós, mas a mais comum, ou a que mais gera curiosidade, é a mediunidade de psicografia. Como que acontece isso? Os espíritos se comunicam através da escrita. Então, qual que é o fundamento disso? O espírito age sobre a mão do médium, que move ali, independentemente da vontade de quem está escrevendo. E aí é feito ali a mensagem dentro da folha. O médium sabe o que ele está escrevendo? Não, ele não sabe o que está escrevendo, ele está sendo intuído por algum espírito. O que está acontecendo com o médium nesse momento? Ele registra um pensamento de forma indireta e o espírito age sobre a mão dele, que vai movendo o braço, até o lápis servir ali para a posição da escrita e de fato acontecer a psicografia. Isso é mental, começa na mente. É como se o cérebro do médium tivesse ali algumas antenas e ele vai captando sinais. Então a mediunidade ela é mental. O efeito de psicografar ali na folha é físico, porque você está usando o corpo do médium.
está usando um lápis, uma mensagem está sendo escrita, mas o efeito começa na mente. Então, para quem deseja aí se colocar de prontidão na mediunidade, é fundamental que você conheça a si mesmo e tenha uma mente mais equilibrada, porque é muito difícil trabalhar na mediunidade. Outra forma que a mediunidade se manifesta, mediunidade de evidência. O que acontece com os espíritos? O espírito, ele aparece ali para o médium, ele torna-se visível e algumas vezes ele se apresenta de um modo vaporoso, vago, impreciso. Igual aqueles fantasminhas que aparecem no desenho, sabe? Que vai lá com o lençol branco, os olhinhos. Alguns médiuns enxergam assim. Outras vezes, alguns espíritos podem aparecer para os médiuns de evidência de uma forma tão caracterizada como se fossem humanos, que o médium tem dificuldade de olhar aqui para uma multidão de pessoas e saber quem está vivo e quem está morto. E aí é que está o grande problema. Por que o Espiritismo pede-se que estude mediunidade? Porque o médium vidente, se ele está em qualquer lugar e ele está vendo esse espírito ali na frente dele, ele está vendo. Se ele fechar os olhos, ele vai ver do mesmo jeito, porque é mental. Agora pensa bem, quando você vê um espírito de luz, né? Olha, ali na sala de passe, que coisa mais linda, né? Aqueles espíritos ali, né? Fluidificando o ambiente, nossa, deve ser uma sensação maravilhosa. Mas e quando você vê um espírito obsessor ali, que às vezes fica com raiva de você e você não sabe o motivo? E aí, você fecha os olhos, você está vendo do mesmo jeito. Por isso é necessário o estudo da mediunidade. Outra forma de mediunidade, que essa é mais rara, é a mediunidade de cura. O espírito, ele se comunica com a finalidade de produzir uma cura, sem medicamentos. Muitas vezes ele pode agir sobre as mãos, com os seus próprios olhos e com o corpo do médium ali. O que acontece com o médium nesse momento? Ele recebe a influência e o contato dos espíritos, e ele pode ali promover a cura através do toque. Porém, essa mediunidade está cada vez mais rara. É muito difícil você achar algum médium que tenha essa capacidade aqui. Não que os espíritos não tenham, mas os médiuns, para ter esse tipo de afinidade espiritual, está muito difícil. Não se encontra tão fácil por aí. Outro tipo de mediunidade, é a mediunidade de pressentimento. E aqui, no resumo que eu consegui achar, fala uma coisa muito interessante. O que é essa mediunidade de pressentimento? Os espíritos agem sobre a mente dos médiuns, lhes propiciando ali um tipo de premonição de coisas que devem acontecer. Mas esse tipo de pressentimento são para missões um pouco mais nobres. Por quê? O que acontece é o seguinte: pressentimento todo mundo tem. Todos nós temos missões. Talvez a sua missão seja ser pai, talvez a sua missão seja ser um bom filho. Outras pessoas reencarnam com uma missão um pouco mais voltada na coletividade. Eu vou citar um exemplo aqui. É muito provável que nesse momento estejam reencarnados aqui no planeta Terra algumas pessoas que serão responsáveis pela descoberta da cura de algumas doenças, pelo desenvolvimento de alguns medicamentos. E essas pessoas já vêm com essa missão. Só que nós somos humanos. E a espiritualidade sabe que cada um tem a sua missão e ela nos ajuda. Então, quando essas pessoas que têm essa missão mais específica estão ali meio que fugindo do caminho, o que a espiritualidade faz? Ela age, ela fala: olha, meu filho, cuidado, não é bem assim. E o médium vai pressentindo isso. Não necessariamente o médium, mas qualquer um de nós. Mas esses que estão reencarnados ali com uma missão voltada para a coletividade, quando eles estão fugindo do caminho, a espiritualidade interfere.
ela vai interferir, eles vão pressentir. Esse é o trabalho da espiritualidade. E qual que é o trabalho dessas pessoas que são médiuns e nem sabem que são médiuns? Aqui tem um exemplo muito bacana. Essas informações chegam, certas vezes, de uma forma muito vaga, como se fosse um tipo de lembrança, outras vezes uma forma mais clara de um pensamento. E essas comunicações individuais dos espíritos nos aconselham, por exemplo, a desistir de uma ideia ou nos intuem a pensar de uma outra forma. A cura de doenças acontece mais ou menos dessa forma. Quando tem ali um grupo de pesquisadores ali que está encontrando ali a cura do negócio, lá do outro lado do mundo, uma outra pesquisa paralela, também está acontecendo a mesma coisa. Porque são vários espíritos que reencarnam em regiões diferentes do mundo com o mesmo propósito. A espiritualidade está lá ajudando. Um exemplo que a gente pode citar, né, que eu já ouvi aqui nessa casa, um progresso que foi para a nossa tecnologia foi a invenção do avião. Né? Todo mundo fala que foi Santos Dumont que inventou o avião. E quando ele estava ali no projeto, tinha os irmãos americanos, né, que estavam também nessa mesma ideia. Então, assim, a ideia ela não pertence a uma pessoa, mas sim a vários espíritos que estão ali reencarnados, que quando um descobrir mais ou menos ali o progresso do negócio, do outro lado também vai descobrir. A ideia ela é sempre geral, a espiritualidade trabalha a favor de todos. Um outro tipo de mediunidade, que essa todo mundo tem, é a intuitiva. Essa, os espíritos se comunicam através de ideias, por meio do espírito. Né? O espírito vem ali, a sua sintonia através do teu sonho é uma coisa sua. Ah, mas é diferente do pressentimento? O pressentimento é mais algo coletivo. A intuitiva é seu, é algo seu com a espiritualidade, é algo totalmente individual, é seu e a sua sintonia. E muitas vezes o médium, né, ele não consegue distinguir ali se esses pensamentos são realmente seus ou se são intuições. Outra mediunidade, que é a mediunidade audiente, quando você consegue ouvir os espíritos. E o mecanismo dela é muito semelhante ao da visão. Se você tapar os seus ouvidos, você vai ouvir o que o espírito está te falando, sim, porque é mental. Agora, sobre os médiuns, né? O que é um médium? Conforme que o Allan Kardec nos explica nas obras kardecianas, é toda pessoa que sente num grau qualquer interferência dos espíritos. Porém, ao conceito, né, aqueles que são ali qualificados com uma faculdade bem mais caracterizada, com efeitos mais ali patentes, de certa forma, eles precisam buscar ajuda, porque senão eles vão enlouquecer, porque é difícil. Né? E a faculdade mediúnica, ela se baseia nos recursos da mente. Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu quero buscar o equilíbrio para qualquer etapa da minha vida. A primeira coisa, eu preciso me acalmar, entender qual é a minha missão, refletir, parar, pensar. Se você se acha em uma situação de descoberta mediúnica, não deixe que a sua mente seja violentada por dúvidas. A recomendação que a gente tem é o quê? Procure ajuda. Você pode procurar onde você quiser, mas a gente aqui da Casa Espírita tem esse papel fundamental. Primeiro, mostrar para você o que é a mediunidade. Você é quem vai dizer para nós o que está sentindo. É você ali que vai mostrar para nós, né, ao decorrer do tempo, qual o melhor caminho. Porque a mediunidade ela pode ser praticada sem dor, ela pode ser praticada com carinho. E esse é o nosso objetivo. E aí? Mas se tem aí mediunidade, mas não é uma coisa só para espírita, o que eu vou falar para aquelas pessoas que não são espíritas? Olha, né, aqui é muito normal a gente receber pessoas que não pretendem ser espíritas, não. Mas elas vêm por curiosidade, vêm porque sabem que tem algo de diferente nelas, porque elas queriam entender um pouco sobre isso. Qual que é o nosso papel quando a gente recebe
uma pessoa aqui na nossa casa que não é espírita. Quando é espírita até é mais fácil, mas e quando não é? A nossa função, primeiro, não é convencer ninguém de fazer absolutamente nada que não seja da sua própria vontade. O que a gente vai fazer é ter uma conversa, explicar que esses fenômenos são difíceis no começo, mas que podem ali trazer um benefício muito maior, porque a mediunidade, ela é sagrada, apesar de não ser médium não é dom, mas a mediunidade sim, ela é sagrada. E aí a gente orienta através do que Kardec fala para nós. Se a pessoa quiser voltar, entender um pouco mais, vai ser muito bem acolhida. Se ela não quiser voltar, é um direito dela. Nós não podemos segurar ninguém na casa espírita, porque não é esse o nosso papel. Né? As pessoas são livres para fazer as suas escolhas. Nada de atormentar os outros a nossa insistência, porque às vezes a gente quer o bem do outro ali, mas o bem do outro não necessariamente está na casa espírita. Como eu já disse anteriormente, eu conheci uma médium que frequentou muito tempo o terreiro de Umbanda, depois foi para o espiritismo e hoje ela é pastora. E ela sabe da mediunidade que ela tem e ela pratica isso. E ao relatar essa história dela, ela falou: olha, conheci uma igreja, fui lá, estava desesperada, eu me senti tão bem na hora que eu entrei, só que eu senti um vazio, porque eu tinha medo de falar para o meu pastor. E ela falou para ele, o cara falou: eu sei, mas aqui você está sendo acolhido. Hoje desenvolve muito bem o seu trabalho. Então, o problema do espírita é que muitas vezes ele oferece a informação e a pessoa vai embora e ele fica triste. Nossa, não quis vir aqui estudar com a gente. Mas é que às vezes o lugar da pessoa não é no centro espírita. E o que atrapalha os médiuns no usufruto da mediunidade? Principalmente aquelas pessoas mais carentes de informação. Principalmente em cidades muito pequenas, né? É o preconceito, sabe? A família que não aceita, né? Isso é muito sério, porque acontece ali direto e reto. Aqui mesmo, né? Provavelmente a gente conhece alguém ali que já passou ali uma dificuldade porque não sabia o que estava passando com ela. Era taxado como louco ali, mas na verdade ela só estava vendo espíritos. Preconceito, falta de informação, isso prejudica muito. Mas aí você vai falar assim: nossa, mas coitado, a pessoa veio aqui, não tem informação, vai ficar sofrendo? Olha, gente, o nosso papel é divulgar a doutrina espírita, divulgar as informações. Quando a pessoa reencarna, ela já sabe mais ou menos ali o que ela deve fazer. Então, às vezes, falta um empurrãozinho. O que atrapalha é o medo. Né? E o Evangelho de Jesus nos liberta do medo, mas ensina a gente a ter coragem. Para os desavisados, né, quando a gente fala que somos espíritas, né, tem muito aquele medo, aquele receio. Nossa, mas mexe com essas coisas. Mas essas coisas estão aí o tempo todo. Nós poderíamos citar aqui, eu não preparei isso agora, mas na Bíblia tem algumas passagens que falam sobre mediunidade. E por que essas informações não vieram lá antes? Porque, como Jesus disse, né, ele falava por parábolas, se ele fosse dar todas as informações naquele momento, a humanidade não entenderia, não compreenderia. E o que a gente sabe sobre espíritos, mediunidade, espiritualidade é muito pouco. Nós vamos evoluir ainda, aprender muito mais. E como que eu faço para desenvolver a mediunidade? Tem uma regra para desenvolver isso? Como que é esse desenvolvimento mediúnico? Bom, a gente busca trabalhar algumas habilidades. Primeira coisa que o médium precisa saber: a mediunidade pertence a ele, o corpo é dele e ele precisa ter o controle de si mesmo. O médium ele precisa conseguir sentir as energias dos espíritos comunicantes, porque numa reunião mediúnica, quando a comunicação é mais leve, ele sente ali alguns fluidos energéticos bacanas, gostosos. Opa, ele sabe que a comunicação vai ser boa. Mas ele também sente ali alguns arrepios, ele sente ali algumas energias densas, quando o espírito ali está sofrendo demais, ou quando vem um obsessor se comunicar.
E o que ajuda o médium a ter uma boa qualidade de vida é o entender essa mediunidade. Mas para isso ele precisa de um grupo sério, de pessoas que realmente entendam o que é que está acontecendo. E imagina um médium numa festa, num cemitério, num carnaval. O médium pode ir festar no carnaval? Não tem nada que impeça. Mas ele tem que saber aonde ele está indo e que tipo de energia ele vai estar sentindo. Porque ele é médium 24 horas por dia. E o desenvolvimento, ele é todo dia, toda hora, em todo lugar. Quando a gente fala desse cuidado especial, é porque realmente existem influências de espíritos. Vamos supor que a gente esteja aqui numa reunião mediúnica, fechada, com um grupo de médiuns. De alguma forma eles estão protegidos. Se eu não consigo entender exatamente o que acontece comigo, com a minha mediunidade, eu vou ali para um ambiente muito denso, eu não sei controlar essas energias, essa captação mental ali de sinais, provavelmente algum espírito zombeteiro pode se aproveitar de mim. Então, a orientação é que a gente não se coloque em situação de risco. Eu vou exemplificar isso de uma forma muito simples. Vamos supor que aqui, nesse grupo de pessoas, esteja um policial. Como é que eu vou saber que você é polícia? Não tem jeito de eu saber. Agora, se for um policial fardado, com a roupa de polícia, e ali fora estiver acontecendo um assalto, o meliante, ao ver o policial, a primeira reação que ele vai ter, talvez seja de atacar. Então, o polícia, ele é polícia 24 horas por dia. O polícia, ele pode ir na escola buscar o seu filho com a farda, não tem problema nenhum. Claro que pode. É uma roupa. Mas ele tem que saber que aonde ele vai fardado, ele está correndo riscos. E mediunidade é a mesma coisa. O médium, ele corre riscos. Quando ele vai para um ambiente muito desequilibrado, se ele não estiver ali devidamente protegido, infelizmente ele pode ser alvo de maus espíritos. E a orientação da mediunidade na casa espírita é justamente essa: se precaver. Eu posso exercer a mediunidade fora do centro espírita? A mediunidade, você é médium 24 horas por dia, mas você tem que saber o que você pratica. E tudo que você faz gera uma consequência. Então, o ideal é que você faça um ambiente seguro, preparado pela espiritualidade. E para que servem as reuniões mediúnicas? Qual é o intuito disso? O intuito é que os médiuns aprendam com os espíritos e os espíritos também aprendam com os médiuns. É um intercâmbio. Alguns espíritos desencarnados, para ter um equilíbrio lá no plano espiritual, eles precisam da sensação de estar aqui e se comunicar com o médium. O negócio é muito louco, porque não é brincadeira, é muito sério. E uma orientação também é aquilo: a reunião mediúnica, ela pode ser aberta ao público? A recomendação que nós damos é que não seja aberta. Ah, mas em determinado lugar faz aberto. Tudo bem, mas qual que é a recomendação que a gente usa? Quando nós abrimos uma reunião, tem todo o preparo da parte espiritual. Se amanhã, às 20 horas, nós reunimos aqui uma equipe com 5 ou 6 médiuns nessa mesa e abrir para várias pessoas, nós não estamos aqui ofendendo ninguém, mas muita gente vai vir com o intuito de curiosidade. E o motivo da reunião mediúnica é muito nobre. A gente dispensa, a gente não, né? Os espíritos dispensam curiosidade nesse momento. E, uma recomendação que está aqui, que Kardec fala: quanto maior for o número dos participantes das reuniões mediúnicas, vai ser mais difícil o preenchimento das condições exigidas. Então, o ideal é que tenha ali uma equipe séria, uma equipe firme, porque é um trabalho muito difícil. E diante disso que a gente está falando, daria para a gente falar de muito mais coisa, porque mediunidade é um assunto que não tem fim. O espírito Camilo,
mentor espiritual do Raul Teixeira, no livro Desafio da Mediunidade, ele fala o seguinte: entendam que o mais importante não é fazer com que os mortos se mostrem aos vivos, mas é que os vivos considerem que vão morrer e que é preciso e necessário aprender a caminhar pelas estradas do mundo, com luz nos olhos e com a maior segurança possível. Nós não estamos criticando nenhuma etnia espiritualista, mas quando a gente fala de mediunidade, o centro espírita ele tem algumas regras justamente para poder caminhar com segurança, porque aqui dentro nós entendemos que o médium está protegido, mas às vezes em algum desequilíbrio mental, algum problema pessoal, alguma chateação, alguma oscilação de humor pode ser prejudicial para ele. Então, mediunidade é uma coisa difícil de ser trabalhada. E uma outra dica que dá para nós é o seguinte, né? Principalmente aqueles que querem estudar a mediunidade ou praticar a mediunidade. Entre praticar e estudar, orienta-se que estude um pouco mais, né? Aqui na nossa casa nós temos estudos mediúnicos, né? Existem outros centros espíritas em Pouso Alegre que oferecem esse curso, né, de mediunidade. Tem geralmente um período correto para fazer as inscrições e um compromisso. Mas quem se inscreve para esse tipo de serviço tem que ter noção de que é duro, é árduo, não é uma coisa fácil. Tem um lado bom e tem um lado ali meio difícil até você encontrar o equilíbrio, e você vai estar sempre sendo testado, sempre, né? Então eu vejo ótimos espíritos aqui, bacana, mas vai ter um momento ali que algum espírito vai se sintonizar comigo, porque às vezes ele quer se comunicar, ele não sabe como fazer isso. Então, se o médium é médium 24 horas por dia, em todos os lugares, você tem que estar preparado para as suas atitudes serem ali mais freadas, né? Porque vamos supor, o médium, vamos supor que ele esteja no bar, não tem problema nenhum, mas a gente tem que tomar cuidado, porque ali você pode ser intuído a fazer coisas que você não faria se tivesse uma sintonia melhor. Existem muitos espíritos zombeteiros que estão ali e que te atrapalham e que vão rir da sua cara depois. E alguns até aparecem ali na reunião mediúnica. Aquele dia que você caiu de bêbado, foi eu que fiz. E eles riam e acham isso a coisa mais divertida do mundo. O vexame para alguns espíritos é um sinal de vitória para eles. E o médium está muito vulnerável a isso. Porque uma oscilação de humor, um probleminha pessoal, a sintonia dele cai um pouco. E isso qualquer um de nós. Então, mediunidade trabalhada, mediunidade ela precisa ser, não é uma coisa fácil. Então a gente precisa entender isso. Qualquer um pode ser espírita, qualquer um pode entender o que a recomendação kardeciana passa para nós, mas praticar é difícil. Quando vai ver, você nem, um momento ali que você nem estava ali totalmente vigilante, você já fez algo que não devia. É difícil, é muito difícil, mas a gente não pode focar na dificuldade. A gente tem que focar aqui. Mediunidade é seriedade. E o que mais derruba os médiuns? A vaidade. Meu Deus do céu, a vaidade. Quando a gente fala que mediunidade não pode ser cobrada, é porque o caminho mais tortuoso é esse. O médium está ali caminhando bem, mas vem algum espírito ou outro. Vamos tentar tirar esse cara do caminho aí. Aí vem pessoas com poder aquisitivo e falam: olha, adivinha aí para mim o futuro, como se o médium pudesse fazer isso. Aí aquele médium que está um pouco mal intencionado, ele fala: eu não posso, mas e se eu inventar uma coisinha que eu vou ganhar um trocado? É um caminho sem volta. Porque ele começa a inventar coisas, começa a partir para um caminho que não é a mediunidade. Aí é o que a gente vê muito: charlatanismo, muita gente que engana, muita gente que começa um caminho sério mesmo, mas os prazeres mundanos tomam conta.
E é isso que a gente precisa trabalhar. Né? O caminho da vaidade também. Elogia um médium para você ver. Beleza, o cara chega aqui humilde, né? Eu quero aprender, quero servir os espíritos. Aí começa, porque eu psicografo e o fulano, cuidado. Gente, ninguém é melhor que ninguém. E você é só um instrumento. Né? Allan Kardec foi orientado: olha, se você não quiser continuar as pesquisas, não tem problema, vamos arranjar outro e botar no teu lugar. É que ele não melindrou. Na mediúnica é a mesma coisa. Se você acha que é a última bolacha do pacote, não é não. Então a espiritualidade pede que leve a sério. O que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Todos nós possuímos missões, temos objetivos. E quando a gente fala de mediunidade, a gente precisa ir com calma, devagar. Tem dúvida? Para. Se você não confia no que está acontecendo na reunião mediúnica, na mesa, na equipe, você tem o direito de se questionar. Questione, conheça-se e receba ali as intuições dos espíritos. Tem muita gente que fala assim: meu Deus do céu, às vezes eu penso que não é isso que eu quero. Cuidado, esse pensamento é seu ou não é? É muito normal a gente vir na casa espírita. Eu, por exemplo, já saí do Vinhas 3 vezes porque eu estava trabalhando. A espiritualidade, ela sabe que a gente tem uma vida lá fora. Mas eu participo de um grupo mediúnico e tal, mas agora eu não vou poder participar. É lógico, você tem que trabalhar, você tem que viver, você tem que criar seus filhos. A espiritualidade sabe disso. Então não vamos ver isso como um trabalho tão pesado, mas sério. A espiritualidade ela entende. Se você tiver que se afastar por um momento, peça, né, para que oportunidades sejam criadas. E aí você volta. Sem culpa. Tudo no seu tempo. Porque infelizmente nós temos colegas espíritas que são assim: fulano não veio no encontro hoje, vai pra você ver, não tá levando o negócio a sério, mas não procura saber por que o outro não veio. Problema todo mundo tem. E médium, não é porque médium vai deixar de ter, vai passar pelas mesmas provações, vai ter todos os problemas do mundo, porque ele vai ter que vencer. Né? Graças a Deus eu não sou médium. Não precisa, porque olha, eu não queria esse fardo para mim. Mas se porventura, né, fosse, eu ia ter que de alguma forma tentar conciliar. Tentar não quer dizer que eu vá conseguir, mas a gente só consegue tentando. E o que o Espiritismo vem mostrar para nós é o que? Esclarecimento, informação. A gente não precisa ser obrigado a nada, e quando a gente se conhece, esse é o melhor caminho. Mediunidade também é sentimento, mediunidade é respeito, e é isso. Tudo aquilo que foge da responsabilidade de levar a sério é um caminho perigoso. Então, qualquer um de nós tem a liberdade de ir para qualquer outra casa, qualquer outra etnia religiosa, mas sempre levando em consideração a seriedade que o mundo dos espíritos exige de nós. Então, com essas elucidações de Allan Kardec, a gente possa refletir um pouquinho, e se porventura vocês acharem, eu acho que tem alguma coisa diferente comigo, vocês estão no lugar certo para buscar. A Casa Espírita vai acolher cada um de vocês. Qual é o nome do livro que você falou lá? Desafios da Mediunidade. É um livro muito bom, se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Na verdade, esse livro é uma entrevista que um repórter faz com o Raul Teixeira. E aí ele pergunta assim: o médium ele pode frequentar mais de um centro? E aí, será que pode? Se vocês quiserem saber, vocês vão ter que ler o livro agora. Não vou contar, não vou entregar o ouro não. Então, vamos, né, levar adiante essa riqueza que é o esclarecimento que o Espiritismo vem trazer para nós. Gente, eu agradeço cada um de vocês aqui. Eu sei que ficou muita coisa vaga, dá para a gente falar muito mais sobre a mediunidade, quem sabe nos próximos encontros. Né? Mas então, vamos, né, agradecer aos bons espíritos, vamos agradecer, vamos agora serenar os nossos corações, nos preparar para o passe, e que a gente possa seguir um caminho de certezas com coragem,
E acima de tudo, com muita fé, com muita perseverança, e que assim seja.